Bom, gente, todos nós passamos por momentos difíceis e desafiadores na nossa vida. E em contextos assim, seja na nossa vida pessoal, no trabalho ou até mesmo nos estudos, é muito difícil a gente continuar a encontrar a motivação que a gente precisa para fazer o que precisa ser feito. Mas, por outro lado, poder seguir adiante é muito importante e pode ser inclusive decisivo nesse processo todo. E no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre esse assunto, que é como manter a motivação mesmo quando a gente está lidando aí com momentos e fases difíceis da nossa vida. Se você está se sentindo desmotivado ou sente que precisa de um impulso para continuar fazendo as coisas que você precisa fazer, então fica comigo aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou compartilhar com vocês dicas e estratégias práticas que podem te ajudar muitíssimo nesse processo. Bora bater esse papo? Bom, gente, a verdade das coisas é que não é incomum que a gente se sinta desmotivado. Isso faz parte, é normal a gente se sentir desmotivado de vez em quando. Por outro lado, é um fato que quando algo acontece, quando a gente está lidando com alguma dificuldade ou algum desafio na nossa vida, a gente se manter motivado, meu Deus, se torna algo ainda muito mais desafiador. Mas a verdade é que apesar aí dos altos e baixos, o importante é a gente não se abater permanentemente e conseguir superar esses obstáculos e superar inclusive essa falta de motivação. Eu não sei o que é que pode ser que está acontecendo aí do outro lado, mas eu quero tirar um momento aqui para reconhecer isso com você. Seja qual for o motivo que você está aí enfrentando uma dificuldade ou sofrendo, com alguma coisa, eu tô aqui para te dizer que esse motivo é sim válido e a gente precisa tirar pelo menos alguns momentos para a gente olhar para isso e reconhecer a importância dessa situação. Não dá pra gente fingir, que nada tá acontecendo ou varrer esse tipo de situação para debaixo do tapete e sair como que se empurrando a gente, para seguir em frente com a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Sem fazer o trabalho, de reconhecer as nossas dores e as nossas dificuldades. Então, se permita tirar algum momento, no seu dia a dia, na sua vida aí, diante de tudo isso que possa estar acontecendo, para você reconhecer isso e para você se dar esse espaço para olhar para essa questão que talvez esteja te machucando ou te fazendo mal. Se possível, inclusive, não se isole, converse com as pessoas e busque apoio aí de quem é que você confia para você poder também confidenciar o que é isso que está sendo tão difícil para você. Agora, dando continuidade ao nosso tema, a gente precisa reconhecer também que não dá para a gente parar toda a nossa vida quando uma dificuldade ou algo acontece com a gente, ou com alguém que a gente ama, ou a gente está passando por uma situação a qual nos fere, a qual nos machuca, ou às vezes até mesmo um luto que a gente está vivendo. E a grande verdade é que independente dessa situação ou não, na vida como um todo, não dá pra gente ficar esperando a gente ter motivação para fazer as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia e na nossa vida para conseguir alcançar, inclusive, as nossas metas. Nem que essa meta seja a meta mais simples possível, que é receber o seu salário no final do mês e pagar as suas contas em dia. A gente ficar totalmente parado porque a gente está lidando com algo difícil na nossa vida pessoal, na realidade pode nos trazer consequências ainda mais negativas para além daquela situação que já está nos causando dor. E no mundo dos adultos, gente, a gente também precisa se lembrar e lembrar a nossa criança também de que a gente vai ter que em alguns momentos, quando não sempre, fazer aquilo que a gente precisa fazer e não só fazer aquilo que a gente quer fazer. E aqui vai justamente meu ponto número 1. Defina quais são as suas prioridades nesse momento, dentro desse contexto, e aí estabeleça pequenas metas a partir dessas prioridades. Quando a gente está no olho do furacão, vai ser essencial que a gente tenha a capacidade e a habilidade de entender o que é prioridade para a gente ali naquele momento. Quais é que são as áreas aí da sua vida as quais você não pode deixar a peteca cair, sabe assim? Então reveja as suas prioridades e aí a partir daí reveja também quais são as suas metas para esse momento atual. Eu diria que quando a gente está passando por momentos difíceis, uma das prioridades mais importantes que a gente precisa manter em mente é a gente mesmo. Então, por exemplo, você cozinhar o seu jantar, você sair para fazer uma caminhada depois das refeições, ao redor do quarteirão, 20, 30 minutos que seja. Ligar para um amigo, andar com um cachorro, ler antes de dormir ao invés de ficar aí nas redes sociais.
Depois disso, então, veja quais são os compromissos que são inegociáveis e que vão precisar da sua atenção. Compromissos esses que não podem ser assumidos por outras pessoas, entende? Porque se tem algo que é importante, mas que às vezes seu parceiro ou alguém da sua família pode fazer por você, também vale a pena a gente acessar essas pessoas e pedir por ajuda. Mas o que é que precisa ser feito por você? Então, trabalho, estudos, família. E seja realista quanto às suas metas nessas áreas de atividades, né, que precisam ser desempenhadas por você também. Eu diria que um dos maiores erros é a gente querer sair dando passos grandes demais quando a gente está se sentindo super para baixo, quando a gente está se recuperando ainda de algo que aconteceu com a gente. Em vez disso, quebre os seus objetivos e o que precisa ser feito em pequenas metas diárias ou semanais. Além disso, transformar essas tarefas em algo bem mais gerenciável, isso vai ser possível de que elas sejam feitas, trazendo uma sensação muito maior para você de progresso, que por si só vai ajudar bastante também na motivação. Eu sei que muita gente fala que isso é um clichê, mas o meu ponto número 2 é pratique a gratidão. Para pensar aí, se você fosse dormir e amanhã cedo, tudo pelo qual você não agradeceu no dia de hoje desaparecesse da sua vida. Eu gosto muito desse exercício porque ele também me ajuda a lembrar que eu tenho um montão de coisa para ser grato. Até quando a gente está no olho do furacão, a gente tem coisas para ser grato. Por mais que a gente esteja extremamente vulnerável ou passando por uma situação muito, muito difícil. Praticar a gratidão faz a gente ganhar a perspectiva de que às vezes a gente não está numa situação tão ruim quanto a gente imaginava, ou mesmo que a gente esteja, que a gente ainda tem recursos para se manter de pé e continuar seguindo em frente. Mesmo em tempos difíceis, né, gente? Há sempre algo pra gente ser grato, isso eu te garanto. Ponto número 3 é para você desenvolver uma rotina. Ter uma rotina diária em momentos difíceis e na vida como um todo, eu diria, além de trazer pra gente muito mais estabilidade, vai trazer também para nossa vida mais previsibilidade. A gente levantar de manhã e saber o que é que nos aguarda naquele dia. Porque uma coisa é fato, quando a gente está passando por um momento difícil, parece que tudo está fora de controle. Então a gente ter uma rotina a qual a gente pode confiar e abraçar, por mais louco que isso pareça, pode trazer muito conforto para o nosso coração. Isso pode ajudar muito na nossa saúde mental, porque quando está tudo fora de lugar, vai ser justamente na previsibilidade da rotina que a gente vai ter um espaço para o nosso cérebro descansar e não ter que ficar antecipando todos os acontecimentos. Entende o que eu quero dizer? Quando a gente levanta da cama, a gente precisa minimamente já ter uma ideia do que é que nos aguarda no nosso dia. Além do que, isso vai trazer pra gente não só um senso de propósito, mas também vai ajudar muitíssimo na nossa motivação. Claro, né? Lembra do ponto número 1 também, quando se trata aqui da rotina, inclua atividades que vão fazer parte aí do seu autocuidado. E eu não tô falando aqui da gente ficar na frente do espelho se maquiando, se isso não faz sentido pra você. Mas talvez uma atividade física, falar com um amigo, falar com alguém da sua família que você confia e gosta muito, sair pra fazer uma caminhada, ler um livro, tomar uma xícara de chá, inclusive. A gente fazer coisas e atividades que vão ajudar a alimentar o nosso corpo e a nossa mente. Minha dica número 4 é para você encontrar fontes de inspiração. Eu tô sempre falando que a gente precisa ser muito criterioso com quem é que a gente segue e acompanha nas nossas redes sociais. Então, seja mais seletivo nesse momento agora do que nunca como antes com quem que é que você acompanha no mundo online. E aqui, quando se tratar de buscar inspiração, você pode procurar por pessoas, por livros, por podcasts, às vezes até meditações guiadas que são muito legais também, que vão ajudar a trazer inspiração no seu dia, a trazer uma coisa mais leve ou até mesmo um momento de conexão com você mesmo. Esses pequenos momentos, eles trazem beleza de volta para o nosso dia a dia, mesmo quando a gente está no olho do furacão ou mesmo quando a gente está sofrendo muito. A gente precisa ter esses momentos para respirar de novo e voltar a ganhar perspectiva sobre as coisas. Além de que, né, gente, a gente está em contato com o belo, com coisas inspiradoras, ajudam a trazer muito, muito ânimo para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Além disso, né, gente, conecte-se com pessoas positivas. Se você tem um amigo ou um familiar que você sabe que já tem uma visão muito negativa, tá sempre muito para baixo, essa não vai ser a melhor pessoa para você conversar nesse momento, não vai ser uma boa fonte de inspiração, me entende?
Ou talvez até se você tem um amigo que nunca valida aquilo que você sente, que tá sempre falando pra você, ah, imagina, isso não é nada, que besteira, comigo foi muito pior, sabe assim? Então talvez também essa pessoa não vai ser a ideal para você estar em contato muito próximo, né, nesse momento atual. A verdade é que as nossas conexões interpessoais, elas têm um impacto gigantesco no nosso ânimo, na nossa autopercepção, nosso bem-estar e na nossa motivação. Então seja muito criterioso com quem você compartilha os momentos do seu dia a dia e com quem você se confidencia no seu dia a dia. Mas de modo geral, não se isole, converse com as pessoas, converse com seus amigos, seus familiares, se você se sentir seguro e confiante para isso. Ponto número 5 é para você cuidar da sua saúde mental e física. Eu já abordei isso um pouco de forma mais indireta, né, nos outros pontos, mas aqui eu quero falar disso especificamente. É muito difícil a gente manter a motivação quando a gente não tá se sentindo bem, seja fisicamente ou emocionalmente. Mas aqui vai ser fundamental que você priorize a sua saúde, seja com uma boa alimentação, uma alimentação que você próprio cozinhou em casa ou que alguém, né, o seu parceiro ou algum familiar fez para você com cuidado, com carinho. Você pode fazer isso também pelo meio de priorizar uma boa noite de sono, a sua qualidade de sono, talvez você diminuir um pouco a quantidade de café que você toma nesse momento, ir para a cama meia hora mais cedo, não mexer no celular antes de dormir, ler um livro ao invés disso, para você ter uma qualidade de sono melhor também. Então, o que eu quero te dizer é que esses pequenos ajustes, né, os quais eu diria que a gente deve estar atento sempre, mas que nos momentos difíceis da nossa vida vão ser cruciais, fundamentais e essenciais, eu diria, para fazer com que esse processo seja um pouco mais leve, que você possa ter um espaço para si de autocuidado, para que as coisas caminhem na direção que elas precisam caminhar. Manter a motivação em tempos difíceis não é fácil, mas eu posso te dizer que com pequenas mudanças, paciência, resiliência e alguns ajustes vai ser possível sim você se reerguer e continuar aí perseguindo, né, os seus sonhos e o que é importante para você. Não só a nível de meta que você queira alcançar aí a médio ou longo prazo, mas o que é importante para você já hoje e que a gente precisa sim dedicar um cuidado, dedicar um tempo para que esses aspectos da nossa vida não fiquem sendo não olhados, por assim dizer, talvez como o seu relacionamento amoroso, ou a sua família, ou o seu trabalho. São nessas horas, né, gente, que a gente pode exercitar a nossa força interna e descobrir que a gente realmente pode contar com a gente, apesar das dificuldades. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar o seu like e talvez compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Lembre-se de uma coisa, que a vida pode ser difícil, mas você é também muito forte. Mais forte, inclusive, do que você imagina. Se cuida, tô na torcida para que fique tudo bem e que acima de qualquer coisa que você possa se fazer a melhor companhia possível durante esse processo para superar essas dificuldades, ou essa dor, ou esse desafio. Te envio aqui o meu abraço e o meu beijo carinhoso. Se cuidem, tchauzinho, até mais.